Olá pessoal, estamos de volta! Depois de um longo tempo, nós estamos aqui para gravar para o canal, né, meu amor? O último vídeo já faz quase 2 anos, foi o relato do parto do Giuseppe, ele já está com quase 2 anos, né, amor? Graças a Deus que nós prometemos, e nós prometemos para você que nós íamos voltar e aqui estamos cumprindo a nossa promessa. E o vídeo de hoje é sobre o que, amor? Como nós aprendemos a falar francês morando na França. Cada um teve uma experiência bem diferente. Os dois aprenderam, mas em níveis completamente diferentes. Eu cheguei lá grávida de 5 meses. Lá, na verdade, tem nome, né, amor? Vou deixar você. Se você caiu de paraquedas aí nesse vídeo, né, nós moramos quase 2 anos na França, deu 1 ano e 10 meses. E nós chegamos no Brasil tem 3 meses, né? Faz bem pouquinho tempo que a gente morou lá em Toulon, que é no sul da França, entre Nice e Marseille. Uma região bem linda, sugiro você, se você puder um dia conhecer. Nós fomos enviados em missão e chegando lá, o nosso primeiro contato com a língua francesa foi através de uma paróquia que tinha um trabalho voluntariado de senhoras e senhores que já eram aposentados e doavam seu tempo ensinando os imigrantes, não só católicos, a aprenderem o francês. Então toda terça e quinta pela manhã nós íamos ter essas aulas com esses franceses. E eram, como a Fernanda disse, pessoas aposentadas, então não necessariamente professores, né? Muitas vezes não tinham a didática, mas tinham a boa vontade. E ali a gente aprendeu o básico do básico do básico. Dizer, eu me chamo fulano, eu tenho tantos anos, contar de 1 até 10 e aí por aí vai. Nós chegamos, como a Fernanda disse, eram várias pessoas de várias nacionalidades, várias culturas, várias religiões. Então era uma doação do tempo daquelas pessoas ali, daquelas senhoras, daqueles senhores que passavam esse tempo com a gente. E como foi bom, né, meu amor? Porque nós saímos do zero realmente ali nesse voluntariado. Inclusive a nossa professora, minha, no caso, que o Guilherme depois foi evoluindo, foram indo para outros professores, mas essa primeira professora, até hoje ela manda mensagem, ela tem contato, tamanho o envolvimento que foi. Então eu com aquele barrigão ali, me esforçando para aprender. Porém, a minha experiência, ela se limitou à minha realidade, porque o que acontecia? Eu precisava lidar com o trabalho, eu tinha o francês para aprender, eu tinha a casa para organizar, administrar e a chegada do Giuseppe. Então eu conversei com o Guilherme e falei assim, amor, eu não consigo conciliar todas essas coisas agora. Eu estava fragilizada, a mudança e tudo mais. Então eu vou parar, porque eu preciso focar as minhas leituras, os meus estudos no português e no inglês, porque nós dois somos fluentes no inglês. Eu fui alfabetizada desde 1 ano, porque eu morei nos Estados Unidos desde 1 ano de idade. E aí o Guilherme concordou e eu parei, porque nós não tínhamos nenhum amparo. As pessoas que moravam lá não eram pais, então era uma responsabilidade muito grande. E eu precisava me dedicar a essa minha primeira missão e receber o Giuseppe, receber bem. E aí eu parei e o Guilherme continuou indo. E eu fiquei até 1 ano e 10 meses que a gente ficou na França, eu fui fielzinho ali, né? Só que eu não aprendia muito, né? E eu ali fiquei um pouco limitado, porque como eu disse, era um voluntariado, então não tinha-se didática, muitas vezes não se aprofundavam na gramática, mas eu tive a graça também de ter um professor particular. Esse sim, professor mesmo, um jovem como a gente, até estava aprendendo a falar português para nos ensinar melhor, mas falava inglês e ensinava o francês muito bem. E ali eu pude realmente aprender corretamente, né? Aprender a gramática, aprender tudo certinho, a composição de uma frase, os tempos verbais, e foi muito bom a experiência que eu fiz com ele. Ele tinha uma didática muito fantástica e ali realmente eu digo que eu aprendi o francês, né, meu? Foi inclusive na nossa realidade de recém-chegados no país, tudo que nós íamos fazer era sempre acompanhado de uma pessoa para traduzir. Então nós íamos no hospital acompanhado de alguém, nós íamos na farmácia, nós íamos no supermercado. Então isso começou a tirar um pouco da nossa autonomia familiar e foi quando o Guilherme foi olhando aquela situação e ele se sentiu assim, desafiado mesmo a deslanchar no francês para poder conduzir a nossa família da melhor maneira. E aí foi o dia que ele chegou e me deu uma novidade. Eu falei para ela assim, amor, não dá mais, né? A gente não tem tempo para ficar gastando. Nós precisamos aprender o francês para primeiro sair das costas dos outros, porque começa a ficar pesado, né? 1 mês, 2 meses, 3
3 meses, toda vez tendo que ir em algum lugar, tendo que chamar alguém, falei, ó, não dá mais. E outra, daqui a pouco o Giuseppe tá aí, daqui a pouco o Giuseppe cresceu, daqui a pouco o Giuseppe tá trazendo amiguinho aqui pra dentro de casa e a gente não consegue se comunicar, a gente vai sempre deixando pra depois. E eu fui vendo o que tomava muito tempo na minha vida. O trabalho. Bom, o trabalho não tinha como eliminar, não podia deixar de trabalhar. A questão familiar, ajudar na casa, também não tinha como. E aí eu fui percebendo que no final da noite eu sempre pegava o celular e ia pras redes sociais, ia lá no Instagram, ia no Facebook, ia no YouTube, e aquilo tomava parte do tempo que eu não tinha. E aí eu falei pro Fernando, não, eu deletei todas as minhas contas, saí do Instagram, saí do Facebook, saí de tudo quanto é lugar, pra não ser uma tentação. Então eu peguei o celular, baixei algumas coisas, baixei gramática, baixei alguns livros, via vídeos em francês, falei, eu preciso focar no aprendizado. E ali foi, né, que foi onde eu também me empenhava durante o dia, nos afazeres, que eu trabalhávamos com brasileiro, mas assim, as coisas que a gente fazia eram para os franceses, então tinha um contato muito grande com a língua, mas chegava em casa e falei, não, vou lá ralar para aprender a falar corretamente. A minha primeira reação foi repreender, porque na época ele estava com mais de 10 mil seguidores no Instagram e tudo mais, olha que loucura, calma e tal. E depois foi assim, uma verdadeira gratidão, porque eu vi ele deslanchar mesmo, começou a falar com fluência e num determinado momento da nossa caminhada ali, no parto, por exemplo, teve que ter uma pessoa para traduzir, e no momento que eu fui dar à luz ao Giuseppe, foi parto normal, essa pessoa, né, ela entrou em estado de choque, maravilhada com a cena, feliz, e não conseguia traduzir. Então as médicas falavam e a pessoa travada, coitada, tão emocionada, né? Foi uma sensação, claro, ver uma pessoa nascendo, uma criança nascendo é muito emocionante. E ela não conseguia desenvolver ali. A parteira falava encore, 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 e eu nem o que ela tá falando. Aí a parteira, percebendo que eu não tava entendendo, falou em inglês, again, 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 e eu falo que a minha primeira palavra forte foi encore. Mas o que acontece? Depois que o Giuseppe nasceu, ele recém-nascido, eu tive uma crise, assim, de choro, de desespero mesmo, porque eu falei com o Guilherme assim, eu não posso me limitar a só ter você para falar, porque o que acontece? Vai chegar já em breve a fase que ele vai começar a se comunicar, vai ter os amiguinhos, vai se socializar, como nós acreditávamos que nós íamos ficar mais tempo, eu falei com ele, ele vai trazer amigos para dentro de casa, eu não vou saber o que eles estão falando, e aquilo foi me dando um desespero, e chegou até mim um curso, né, em videoaulas, um curso completo em francês, que eu podia fazer de casa, e foi assim, fantástico. Ali eu me dediquei, eu escrevia, eu tinha o meu caderno, eu fazia os exercícios, anotava, o Guilherme me corrigia, eu tirava as dúvidas, então eu aproveitava a soneca do Giuseppe, estudava, e eu consegui me comunicar, consegui falar, né, num nível bem básico, mas já conseguia ter os meus diálogos. Tive uma mãe do coração francesa, né, a Inés, que é professora, então ela ia visitar o Giuseppe, o considera como neto do coração, e aí ela me corrigia, ela conversava. Quando eu percebi, no início, o nosso diálogo se dava pelo Google Tradutor no celular. Ela falava, eu escrevia, mostrava, e aí a gente estava no meio do ano, depois de alguns meses, eu falando, ela falando, e eu às vezes traduzia por causa do sotaque dela provençal, o sotaque mais forte. Pra mim foi muito forte, por mais que eu não chegasse no nível que eu gostaria, idealizava, mas o que eu alcancei foi com muito esforço, mediante o contexto de ter ido grávida, de ter passado o meu puerpério. E o Guilherme, por outro lado, chegou num ponto que o professor dele de francês particular falou assim, olha, seu nível tá muito avançado, eu vou começar a te ensinar francês de rua. Ele falou pra mim assim, olha, você sabe como é a estrutura de uma frase, os tempos verbais, você sabe como é que funciona a regra, tanto que você fala, e quando você fala errado, você mesmo se corrige, porque você sabe que você tá falando errado. Então ele falou assim, você já sabe, eu não preciso ficar te corrigindo, te mostrando onde é que tá o erro. Então eu vou começar a ensinar o francês de rua. É o francês, é claro, mas com gírias, com palavras diferentes, né? Mas assim, se você sair com um francês que você fala na rua, as pessoas vão falar assim, nossa, esse daí comeu um livro, né? Ele engoliu o livro e tá saindo falando certinho. Que a gente sabe, na rua a gente não fala como a gente deveria falar corretamente português, com todas as estruturas gramaticais. Só que daí é um outro esforço, porque agora você vai ter que, vamos dizer, começar do zero de novo. E aí só não deu tempo, né? A gente voltou pro Brasil. E foi fantástico, porque o Guilherme começou a me ensinar, né?
né? Quem se tornou meu professor para corrigir, para tirar dúvidas, e ele tentando uma didática, uma paciência. Então, assim, foi muito interessante porque quando nós começamos o nosso relacionamento, eu nasci no Brasil, mas com um ano eu fui morar nos Estados Unidos e morei minha vida praticamente inteira. Eu falei até então na minha vida o inglês muito melhor do que o português. Quem me ensinou a falar o português corretamente foi meu marido, num tempo de namoro. E é interessante porque eu sempre ficava um pouco desconfortável, porque quando a gente ia viajar pro exterior e a gente precisava, né, resolver as coisas, era sempre eu, por causa do inglês. Ele falava na época, ok, mas ele, como eu falava melhor, então ia a Fernanda. E eu ficava assim, nossa, eu queria viver a experiência de estar ao lado, né, e estar acompanhando. E Deus levou a sério, porque foi tão forte que eu não conseguia falar, né? Eu tinha que ficar ouvindo, esperar ele traduzir para eu poder resolver. E foi interessante que o inglês, o Guilherme, nossa... melhorou muito, né? Porque aí eu já estava num outro ambiente que facilitava o aprendizado. Então eu sempre buscava alguma coisa em inglês na internet. Era texto que eu li, era vídeo que eu assistia, tudo em inglês, para não perder o inglês. Porque eu falei, por mais que eu tenha que aprender o francês, não pode deixar o inglês de lado, né? E foi uma experiência, assim, fantástica para nossa família. Foi uma experiência que agregou muito. Hoje eu amo a França, tenho o maior prazer e até mesmo, assim, uma sensação de privilégio de poder ter tido o Giuseppe na França. Eu falo para ele que, né, nós já combinamos, quando ele tiver maior, ele vai aprender o francês. A gente sempre fala, olha, você é francês, você nasceu na França, porque aquele país nos abraçou. É parte da história, né? É parte da história e não tira. E a experiência que a gente fez lá também é de um acolhimento muito grande. Os franceses, eles tinham uma paciência, pelo menos onde a gente morava, no sul, eles tinham uma paciência, muitas vezes a gente falava errado, eles corrigiam, ou eles faziam o esforço de tentar entender o que a gente estava falando. Então, foi uma experiência realmente de um povo muito acolhedor, um povo que te olha como pessoa, tenta entender a sua história, ali em poucos segundos, em poucos minutos que a gente conversava, e aqueles que se tornaram amigos, realmente se tornaram amigos. Como a Fernanda falou, até hoje a professora manda mensagem, a avó do Giuseppe francesa, que a gente chama avó francesa de Giuseppe, liga para ele, então foi uma experiência única, né? Mas eu queria também destacar uma coisa, né? Nós estávamos permeados do idioma, então a gente saía na rua, era só francês, a gente lia, era francês, se ligasse a televisão, era francês, o trabalho era francês, entrava no carro, era francês, ia na missa em francês, a paróquia em francês, o milímetro, tudo era em francês. Então, assim, isso nos ajudou muito também. Eu acho que se a gente estivesse no Brasil aprendendo um outro idioma, se tornaria um pouco mais difícil, porque a gente não teria o lugar para praticar. E lá era assim, aprendia de manhã, à tarde você já estava usando, se você quisesse, né? Sair na rua. Então a gente também fez essa experiência de não se limitar. Mas eu não falo, mas não tá certo, tá errado. Aí eu falei pra Fernanda, vamos falar assim mesmo e a gente vai aprendendo com os erros. E aí quando uma pessoa me corrigia, eu ficava mentalizando aquela palavra nova, aquela forma nova de aprendizado, e eu ficava ali falando, não, isso precisa entrar na minha cabeça, né? Morar na França também fez toda a diferença, né? A gente aprendeu muito mais rápido por causa disso, por causa dessa realidade de estar rodeado. Não tinha como falar português. Português a gente falava em casa e com os irmãos de comunidade. Fora, nenhuma palavra, né? E era engraçado. Quando a gente ouvia o português, eu falei, nossa, alguém brasileiro. Inclusive, a gente pode dar de dicas para vocês o seguinte, né? Que você quer aprender um novo idioma, se você quiser aprender o francês, por exemplo, o inglês, enfim. Primeiramente, é importante essa escuta, treinar, né? A escuta. Então, seja por vídeos, por filmes, música ajuda muito. Rádios, enfim, a escuta. Depois, não tem vergonha de errar. Gente, eu falei muito errado, eu paguei muito mico, tem histórias que ficou, né, engraçadas, mas eu não tinha mesmo, né? Eu já tinha minha frase decorada e falava, olha, me perdoa, eu não sei falar francês, você fala inglês? Normalmente sempre era não, então não tem problema, vamos tentar nos comunicar. E isso já dava uma abertura pra pessoa estar assim, olha, vou tentar entendê-la. Então não tenha vergonha, erra mesmo, faça mímica, quantas mímicas, né, eu fiz, mas isso me ajudou a deslanchar naquilo que era a minha limitação, né, como eu estava, como eu disse. Outra dica que você pode dar, amor? Se a gente for pensar numa criança, um bebê que não sabe falar qualquer idioma, como é que ele faz? Ele escuta o dia inteiro. Antes de pronunciar uma palavra, ele escuta o pai, escuta a mãe, escuta todo mundo, ele só escuta, ele vai absorvendo. Depois ele fala, ele começa a falar. Ele fala papai, mamãe, daqui a pouco ele vai repetindo e vai acrescentando vocabulário, vai aumentando o vocabulário dele, para depois ele começar a escrever.
ele começa a escrever a letra do nome dele, a primeira letra, e ali ele vai escreve o nominho dele e tal, pra só depois ler. Porque a Fernanda falou passo a passo. É fantástico, tipo assim, escuta. Põe noticiário, põe YouTube. Hoje o YouTube aí, né, tem muita coisa que você pode aprender. Não vai só na aula de inglês, só na aula de francês, só gramática. Não, pega por mais que você não entenda nada, põe lá. Sabe uma coisa jornal que é muito em boa? francês. E escuta, deixa lá. Não, sabe aquele filme que você gosta, aquela série que você já sabe de cor? Assiste no idioma que você quer aprender, porque você já sabe o enredo, você sabe a história. Então isso ajuda bastante. E aí depois você vai, se você tiver a oportunidade, tem muita coisa na internet boa também que você pode baixar e ir assistindo e ouvindo e aprendendo. Tenho certeza, eu também dou a dica, né, no celular, coloca no idioma que você quer aprender, né, as configurações, que a hora ou outra você vai precisar de alguma coisa, você vai estar forçando a sua mente ali. Entra em sites, assiste, leia, faça de tudo pensando com a cabeça no idioma que você quer aprender. E a última dica, como nós somos católicos, minha dica para você, reza o terço nesse idioma, leia a Bíblia nesse idioma, a oração vai te ajudar a contar, porque é Deus quem dá a graça também, né? Até você na missa tem a liturgia que você pode baixar, enquanto estão fazendo a leitura em português, você vai lendo ali e você vai assimilando. Olha, gente, tem muita coisa que você pode fazer. Eu acho que a gente só não pode ter essa morosidade, sempre deixar para depois. Faça. Se tiver que deletar as redes sociais, que nem foi o meu caso, que era um caso urgente, que eu precisava aprender a falar para sair na rua, para se comunicar, faça. Não tenha medo, eu tenho certeza. Eu digo, né? Quando a gente aprende um idioma, é um mundo que se abre, né? Como eu sou feliz hoje de abrir uma notícia em francês e não se preocupar em ter que ir no Google Tradutor, traduzir meia boca, ver, ou em inglês, que são os idiomas que eu falo. Que legal. Tipo assim, cara, eu tô lendo uma coisa que tá acontecendo do outro lado do mundo, que muitas vezes não chegou, um livro, uma notícia, um filme, sei lá, qualquer coisa. Que legal. Então, faça esse esforço que você que vai sair ganhando. A gente viveu até a experiência das pessoas acharem que o Guilherme era francês. Impressionante. A gente estava na Itália, chegou a perguntar na própria França, pela escrita dele, pela fala. Não, você é brasileiro. Mentira, você não é francês. Foi fantástico. No meu caso, era engraçado que todo mundo perguntava de onde eu era dos Estados Unidos. Nossa, seu sotaque americano. Eu falei, gente, é raiz mesmo, né? Foi minha primeira língua. Então foram experiências que ficaram. A gente tá aqui com essa playlist, né? Nossas experiências na França foram tantas, mas nós vamos gravando de pouco a pouco, compartilhando com vocês. Vamos ficando por aqui, né? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até